Olá pessoal, meu nome é Vinícius e eu vou fazer uma série de vídeos onde eu vou falar sobre Web Services. Eu vou fazer uma abordagem teórica dos conceitos principais, não vou ficar me prendendo muito em teorias, porque até se a gente pesquisar na internet tem bastante material teórico, tá? Mas a prática fica um pouco a desejar. Então o meu foco é mais na prática mesmo. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre alguns conceitos principais, tá? E nos próximos vídeos nós vamos estar fazendo a parte prática. Então nós vamos criar um web service. Primeiramente vamos testar ele no próprio browser e nos próximos vídeos nós vamos publicar esse web service que nós desenvolvemos e também nós vamos construir uma aplicação client para conseguir consumir esse web service que vai ser desenvolvido. Então, primeiramente, o que é um web service? Tá? Em termos gerais, a gente pode resumir o web service como uma solução que facilita a integração entre sistemas, tá? de diferentes plataformas, linguagens, diferentes aplicações. Então, por exemplo, eu posso ter um web service desenvolvido em .NET, tá? E uma aplicação Delphi, uma aplicação Java, enfim, consegue consumir esse web service, tá? Justamente pelo fato dele utilizar para troca de mensagens o XML, né, que é um padrão multiplataforma. Quase todas as plataformas trabalham com o XML, né? Então ele se torna uma linguagem comum entre diferentes plataformas, diferentes linguagens, diferentes aplicações. Os pontos chaves dessa tecnologia é a integração, tá? Ele utiliza para troca de mensagens, né, de informações, ele utiliza XML para fazer a troca de informações e também um outro ponto legal é a entrega de serviços, né, na web. Então você pode disponibilizar um serviço na web de forma fácil para acessar e consumir esse serviço. Então, por exemplo, a minha empresa ela precisa disponibilizar para os meus fornecedores uma lista dos clientes que eu tenho cadastrado no sistema. Então, eu crio um web service disponibilizando essa operação e a aplicação do fornecedor, né, no caso do exemplo, ela consome esse web service e obtém essa lista dos clientes. Como que funciona o web service? Tá? Aqui eu coloquei alguns uns padrões, tá? Os principais, que quando a gente fala em web service, eles são os mais falados. Tá? Então, como eu já disse, o web service, para ele fazer a troca de informação, né, para ele conseguir conversar com outras aplicações, ele utiliza o XML, que é a linguagem de marcação, né, bastante utilizada, não só na web service, mas em grande parte de sistemas o XML é utilizado. Então, o que ele provê para a gente? Através das mensagens de XML, nós passamos as informações que nós queremos, né, para o web service, quais serviços e operações, no caso, nós queremos acessar desse web service, tá? E ele é o que trafega a informação, tanto do nosso sistema para o web service e também para o web service dar o retorno. Ele também conversa sobre XML. O outro padrão importante é o XSD. Tá? O XSD, o que ele é? Para fazer a validação dos parâmetros que estão sendo recebidos no web service, eu posso usar esse XSD. Aliás, eu posso não, eu tenho que usar esse XSD. Porque o que ele faz? Por exemplo, eu tenho uma operação onde eu quero consultar um cliente. Vamos supor.
E aí, nessa operação, eu preciso passar um parâmetro, por exemplo, um código do cliente. Através desse XSD, eu consigo fazer a validação, tá, da informação que está chegando, se é realmente a informação que eu esperava, né? Se é realmente a informação que o Web Service esperava, tá? E ele também é utilizado para distribuição, é como um layout para você distribuir aos integradores, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa onde tem um web service e eu quero que as pessoas, os clientes de outras empresas, eles acessem esse web service, tá? E consigam utilizar as operações que estão disponibilizadas nesse serviço. Então, o que eu posso fazer? Eu posso distribuir esse XSD e lá vai conter todas as informações que a minha aplicação, né, o que o meu web service espera, né? Então lá vai ter algum tipo de dados, nome dos campos. É um layout mesmo para a pessoa conseguir integrar com um web service. Um outro padrão também que é muito falado quando se fala em web service é o WSDL. O que é isso? É uma descrição do serviço, tá? Ele também é apoiado em XML. E aí o que ele faz? Dentro desse arquivo estão descritos as informações do serviço, tá? Então o que esse serviço contém? Como eu posso acessar esse serviço, né? Então por onde eu acesso ele, o endereço, a porta. E ele também mostra para a gente quais as operações e métodos estão disponíveis nesse serviço, tá? Então, através dele eu consigo obter essas informações, tá? Mais algumas coisas, como a numeração de porta, o tipo de tráfego que eu vou utilizar para troca de mensagens. Então, ele vai estar tudo descrito dentro desse arquivo aqui. Por fim, não menos importante, né? Aliás, ele é até mais importante que eu falei agora, é o SOAP, né, que é esse carinha aqui. O que é o SOAP? O SOAP é um dos principais elementos do web service, tá? Porque ele é o responsável por entregar as mensagens para a aplicação, tá? Então, o que acontece? Quando eu vou fazer a utilização, né, o consumo de web service, a minha aplicação ela manda uma mensagem para esse web service, que essa mensagem ela vai através desse carinha, né, o SOAP, e no protocolo HTTP, tá? Então, o que acontece? Ele é o mais utilizado, tá? Esse SOAP no contexto de web service. Existem até alguns outros, mas ele é o mais utilizado, porque ele tem alguns benefícios, como por exemplo, ele consegue atravessar firewalls, né, com facilidade, tá? E também ele é estruturado em XML, o que facilita o suporte, né, a compreensão por vários tipos de plataforma de hardware. Ele trabalha na porta 80, né, junto com o protocolo HTTP, que também é o protocolo mais utilizado para fazer esse transporte das mensagens. Em teoria, a gente pode usar outros protocolos, né, para trabalhar com esse SOAP, mas o HTTP é o mais utilizado no contexto de web service, tá, juntamente com o SOAP. Algumas desvantagens do SOAP é que, por exemplo, na questão da segurança, ele não tem uma questão de segurança definida, entendeu? Uma criptografia dessas mensagens, tá? Por ele a gente não consegue fazer isso, tá? E também a gente não consegue, né, ter a garantia de que as mensagens elas vão ser entregues, tá, ao destino. Então, por exemplo, se estiver no meio da operação e ocorrer uma falha, esse protocolo ele não vai conseguir saber como reenviar essa mensagem. Mas ainda assim ele é o mais utilizado no contexto de web service. Alguns exemplos
que eu posso dar aqui sobre web services, né, no contexto de produção, usado no dia a dia, no caso. Um deles é o Serviço de Nota Fiscal Eletrônica, né, o Serviço Nacional de Nota Fiscal Eletrônica, que disponibiliza todas as operações para a questão de notas, né, fiscais, então a validação, o cancelamento, a inutilização, a consulta da nota fiscal, né? E assim, ele é muito utilizado, né, esse web service. Hoje, grande parte do país, né, a maioria dos estados já provê esse serviço, né, de validação de nota fiscal eletrônica, tá? Para ficar um processo mais ágil. E um outro exemplo, bem legal também, bastante utilizado, é um serviço de web service do Correio, que ele disponibiliza a consulta de CEP e valores, né, de frete. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo. Ó, quando a gente vai efetuar uma compra em algum site, a maioria deles tem essa parte aqui que é para a gente calcular o frete, né, dessa compra. Que aí ele retorna para a gente o prazo, né, de entrega dessa compra e também o valor para o CEP informado aqui. Então nada mais é do que um web service, ok? Um web service hospedado pelo serviço dos Correios que provê essa consulta para a gente, né? Nos permite consultar essa informação de CEP, ok? Aqui eu tenho um exemplo bem básico do fluxo, né, de trabalho do web service. No caso eu tenho o cliente, né, a aplicação do cliente. Aqui é a requisição, né? A gente vê que é um XML aqui que faz a requisição para o web service. Então, mais ou menos como que vai funcionar? O cliente ele vai fazer a requisição, né? Essa requisição vai para o web service aqui. O web service, no caso, ele vai aqui está um exemplo dessa requisição. Nesse caso aqui é uma mensagem de solicitação de cancelamento de uma nota fiscal. Então a gente vê aqui o serviço que eu estou chamando, que é o cancelamento, né? A nota que eu quero cancelar, no caso, né? Estou passando a numeração da nota aqui, o ID da nota. Algumas outras informações, como a chave da nota, que eu já mostrei, um protocolo de autorização e um teste, a justificativa de cancelamento, né? Por que eu estou cancelando essa nota? Então aqui são os parâmetros que ele me pede, tá? Que o serviço desse serviço ele me pede, eu sou obrigado a passar isso para conseguir fazer o cancelamento das notas. Aqui embaixo é uma parte de segurança, né? Então é a assinatura digital do arquivo, né? Na maioria das vezes a questão da segurança nesse tipo de aplicação. Por exemplo, nesse cenário ela utiliza os certificados digitais, né, chamados certificados digitais, que eles provêm a criptografia dessas informações, né, para não haver nenhuma ocorrência de modificação após esse documento aqui estar pronto, né. Uma vez que ele foi enviado para lá dessa forma, essa cifragem aqui ela vai cuidar para que esse documento não possa ser alterado. Ou seja, se ele for alterado, o serviço tem condições de saber se esse XML foi modificado ou não. Ok? E aí, o que acontece? O web service ele processa essa solicitação, dá a resposta para a aplicação do cliente, né? No caso, o exemplo da resposta é bem parecido. O que ele está falando aqui? É o retorno do cancelamento da nota fiscal eletrônica. Aqui eu tenho algumas informações, como versão do aplicativo. E aqui, ó, essas duas são as mais importantes, porque aqui é onde eu sei se essa nota foi cancelada ou não. Através desse CStat, né, eu consigo saber se a nota foi cancelada, tá? Porque aqui é o que me retorna.
da tentativa de cancelamento. O motivo é esse aqui, ó. Rejeição, CNPJ base do emitente, difere de CNPJ base do certificado digital. Olha lá. Então, o que pode ter acontecido aqui? O certificado digital que foi emitido para a pessoa, né, no momento que ele assinou esse documento e enviou para a Cefaz, com esse certificado, as informações não estavam batendo, porque o CNPJ que foi colocado nesse certificado digital não é o mesmo do que foi no emitente da nota fiscal. Então, o web service da Cefaz validou isso, viu que as informações não batiam e retornou esse código de erro aqui para a aplicação. E aqui algumas das tecnologias envolvidas, tá, nessas videoaulas. Eu vou estar utilizando o Visual Studio 2012, tá? O IIS, Internet Information Services, eu vou utilizar ele para publicar o web service de teste, para depois a gente conseguir criar a aplicação cliente para consumir esse web service. E como linguagem de programação, vou utilizar o C#, ok? Bom, pessoal, nessa primeira videoaula é isso que eu queria passar, tá? Procurei ser bem breve, até porque, como eu comentei, o meu foco é a prática, que é um assunto bastante mistificado, porém muito simples. Então, nos próximos vídeos, nós vamos ver na prática como que isso funciona, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.